galerinha do 7º ano. Espero que estejam todos bem. Hoje, dando continuidade ao nosso conteúdo aqui do livro didático, vocês vão acompanhar aí na casa de vocês, na página 46, onde hoje eu estarei falando um pouco sobre a expansão marítima inglesa, francesa e holandesa. Visto que na nossa última aula da semana passada, nosso vídeo passado, eu falei para vocês sobre Portugal e Espanha. Portugal que foi o pioneiro, né, no processo de expansionismo marítimo, no processo dessa busca por novas terras, busca por poder, por descobrir novos lugares, né, inclusive um novo caminho para a Índia. E logo em seguida veio a Espanha, que acabou se tornando, inclusive, uma grande potência naquele período, certo? E falando hoje um pouco sobre a expansão marítima inglesa, francesa e holandesa, houve alguns acontecimentos que acabaram retardando esse processo de expansionismo, certo? Vejamos, por exemplo, Inglaterra e França, que teve a Guerra dos 100 Anos, que contribuiu muito para esse retardamento. Eles estavam muito ocupados com problemas internos, problemas externos, né, que não estavam sendo resolvidos, e enquanto não fossem resolvidos, não tinham como eles viabilizarem um processo de centralização política, que era fundamental para que eles pudessem reunir forças e investimentos para começar essa busca por novas terras, essas conquistas, esse expansionismo marítimo. E a Holanda ainda estava sob domínio espanhol. Só a partir do século XVI que ela teve sua independência e que essas três nações deram partida, né, nesse processo de expansionismo, certo? Quando eles começaram esse processo de expansionismo, eles não aceitavam as regras do Tratado de Tordesilhas, né? Eles eles se opuseram nesse processo, eles não conseguiam aceitar que o mundo inteiro estava dividido entre duas nações, entre Portugal e entre Espanha, né? Entre a Espanha. Para eles isso era inadmissível. E aí eles começaram essas viagens marítimas desobedecendo esses limites impostos no Tratado de Tordesilhas. Conta-se até que o rei da França, que era Francisco I, ele teria declarado, ironicamente, que ele queria ver, né, a cláusula no testamento onde Adão teria deixado metade do mundo para o seu primo Castela e a outra metade para seu primo de Portugal, para o seu primo de Castela e a outra metade para o seu primo de Portugal. Claro que ele falou isso ironicamente, né? E eu vou destacar alguns pontos principais das viagens inglesas, das viagens francesas e das viagens holandesas. Quando nós falamos, gente, em viagens inglesas, né, eles estavam, a princípio, nessa impossibilidade de achar um novo caminho para as Índias, por conta dos problemas que eu mencionei agora há pouco. E aí, então, eles não conseguiam tomar posse de outros territórios. E aí, o que aconteceu? A Inglaterra, ela acabou que ela se especializou em pirataria. Eles começaram a atacar navios estrangeiros e, principalmente, navios espanhóis. Alguns corsários, eles até se destacaram bastante nesse período, até porque a pirataria, ela começou a dar muitos lucros. Começou a dar muitos lucros para a nação, certo? Para o Estado. Eles recebiam pagamentos e título de nobreza. Teve um corsário que ele se destacou bastante, que foi Francis Drake. Ele começou sua trajetória lá em 1577, ele comandava 5 embarcações, ele encontrou essas embarcações que estavam à procura de novas rotas, e ele acabou que atacava esses navios espanhóis, né, esses navios mercantes, né, que naquele período havia muito mercantilismo, que já falei para vocês sobre isso nas nossas aulas presenciais. E esses navios estavam no Oceano Atlântico, nas rotas do Oceano Atlântico. E Drake, ele se saiu tão bem nessas missões que a Isabel I, a rainha da Inglaterra, ela até declarou cavalheiro. Ela declarou como um cavalheiro em 1581. Vejam só, de corsário, né, de um pirata,
a um cavalheiro, recebeu um título de cavalheiro, certo? E aí só alguns anos antes, lá em 1497, o italiano Giovanni Gabotto, ele, a serviço dos ingleses, ele chegou à América do Norte, nas terras onde hoje é o Canadá. Então nós podemos destacar nessas viagens, as características dessas viagens inglesas foram a pirataria, que de certa forma, a nosso ver, hoje em dia é um ato ilegal, né? No tempo, era um ato que dava muito lucro, né? Chegaram até a receber esses títulos, estava dando muito certo para eles a pirataria, e teve esse ponto positivo que foi chegar na América do Norte, certo? E quando nas viagens inglesas, o que nós podemos destacar? As viagens inglesas, os franceses, me desculpem, os franceses, eles também se destacaram na pirataria. Infelizmente, eles também se especializaram em pirataria, e eles tinham o objetivo de saquear navios e portos comerciais nessas regiões litorâneas. E teve um explorador italiano, que foi Giovanni di Verrazzano, lá em 1524, que a serviço dos franceses, ele navegou pelo litoral leste da América do Norte. E 10 anos depois, lá em 1534, o explorador francês Jacques Cartier, ele chegou à região da atual Canadá. Então a gente pode destacar que em comum nessas viagens inglesas e francesas que eles tiveram em comum que chegaram à América do Norte, né? Lá nas terras que hoje são o Canadá, tanto ingleses quanto os franceses. E quando nós falamos nas viagens holandesas, após a independência, a Holanda, gente, ela acabou desenvolvendo uma surpreendente força econômica. Ela chegou até mesmo a emprestar dinheiro a outras nações. Olha só que volta por cima a Holanda deu, né? Porque vivia sob domínio espanhol. E aí, assim que se tornou independente, ela desenvolveu essa economia de forma muito positiva. Olha que para chegar a emprestar dinheiro para outras nações foi surpreendente. Inclusive, Portugal, no momento dessa implantação da indústria açucareira no Nordeste brasileiro, pegou esse empréstimo também da Holanda. A Holanda emprestou dinheiro a Portugal, certo? E suas companhias marítimas, elas estiveram fortemente ligadas ao comércio das especiarias e ao tráfico negreiro. Infelizmente, que o tráfico negreiro, nós sabemos que nesse período também, infelizmente, dava muito lucro, né? Porque esse carregamento de africanos para serem escravizados, principalmente no Brasil, era uma forte fonte de lucros naquele período, certo? Então, os holandeses, eles também exploraram muito a América do Norte, né? O litoral da América do Norte, e eles fundaram ali, inclusive, a Nova Amsterdã, né? Nome que posteriormente foi mudado pelos ingleses para Nova York, certo? Então, diante dessas informações sobre essas três nações, o que nós podemos destacar em comum, né? O que nós podemos caracterizar em comum dessas três nações? A questão da inglesa e francesa, a pirataria, né? A questão da pirataria, que foi muito incomum, e a chegada na América do Norte. Dentre elas três, a característica foi a chegada na América do Norte, né? Que as três seguiram rumo a novos caminhos e chegaram à América do Norte, ok, turma? Então, hoje falarei só sobre esse expansionismo marítimo. Até a próxima, estudem em casa, se cuidem, continuem se prevenindo e fiquem todos com Deus. Beijão no coração de cada um de vocês.